Olá, tudo bem? Você conhece aquela pessoa que muda de humor constantemente? Que num dia tá bem, no outro dia tá um pouco mais irritada, um pouco mais estressada? Bom, essas oscilações de humor, elas são consideradas normais do ser humano. Existe o nosso humor normal, né? O humor eutímico, que é aquele humor constante, que não tem tantas oscilações bruscas. Porém, claro, né? Essas oscilações, elas são normais. Ocorrem alguma coisa, acontecem coisas no nosso dia a dia que acaba alterando o nosso humor, né? Um dia a gente acorda mais triste, no outro dia a gente acorda mais alegre e é totalmente normal. Mas quando que essas oscilações elas acabam se tornando patológicas, ou seja, quando que são consideradas o transtorno bipolar? O que é o transtorno bipolar, né? Então, eu vou explicar de uma forma breve os dois tipos de transtorno bipolar que existem. É o transtorno bipolar tipo 1 e o bipolar tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1, ele é caracterizado por alterações entre 3 episódios de humor. Então, é o episódio maníaco, o episódio hipomaníaco e o depressivo. Então, são 3 episódios que ocorrem durante vários períodos. Então, uma pessoa ela pode ficar no mínimo uma semana num episódio, ou até meses ela pode ficar num episódio maníaco, por exemplo, e alterar para o humor depressivo. E o que são cada um desses episódios? Eu vou tentar explicar de uma forma breve, tá? Então, o episódio maníaco, ele é caracterizado por um humor mais expansivo, um humor irritável, um humor elevado, ou seja, é uma euforia elevada. Além desse humor, existem alguns sinais, alguns sintomas que caracterizam esse transtorno. Então, a autoestima dessa pessoa, ela pode estar bem elevada. Ela pode ter problemas ao dormir, ela tem a necessidade de sono reduzida. Ela tem a fala de uma forma mais desorganizada e acelerada. Então, ela foge de um tópico para outro, muitas vezes sem coerência. Então, é um discurso muito desorganizado. Além disso, ela pode se envolver em comportamentos de risco, comportamentos que podem trazer consequências futuras. Ou seja, alguns exemplos, né? Compras excessivas, né? Gastos desnecessários, extremos, viagens onde ela nem poderia bancar, ela resolve fazer. Ela se envolve em vários relacionamentos com vários parceiros de uma forma compulsiva. Além disso, né, pode ter uso de substâncias e vários outros. O que acontece no episódio maníaco? Pode existir alucinações ou delírios. E isso acaba ocorrendo, né, que esses sintomas, além dessa alucinação e desse delírio que pode ocorrer, esses sintomas eles são graves. Ou seja, eles causam um prejuízo muito significativo na vida do indivíduo, em alguma área da vida, geralmente em todas as áreas, né? Profissional, acadêmica, escolar, social. E isso acaba gerando um prejuízo muito significativo, onde ela pode ter até internações hospitalares, né? Pode até ser internada, porque ela pode causar prejuízo para ela mesma, né? Risco, ela acaba causando, né, um risco para a vida dela ou para a vida de outra pessoa. E isso que gera essa gravidade desse transtorno, né? E o que é um episódio hipomaníaco? O episódio hipomaníaco é uma mania de uma forma mais branda, digamos assim. Ou seja, ela tem os mesmos sinais no sentido de humor, né? Aquele humor expansivo, a autoestima elevada, a fala desorganizada. Porém, esses sintomas não são tão graves quanto na mania. E nesse sentido, não existe, no episódio hipomaníaco, não existe alucinação nem delírio. Isso é a principal diferença entre o episódio maníaco e o hipomaníaco.
Então, ela não vai precisar. Geralmente as pessoas, né, que têm um episódio hipomaníaco ou estão no episódio hipomaníaco não precisam de internação hospitalar. Por quê? Porque o prejuízo não é tão grave. Ela tem prejuízo na vida, né, comportamental, emocional, mas ela não tem prejuízos graves nas áreas, né, da vida. Isso que diferencia também. E o que é o episódio depressivo? Bom, o episódio depressivo, ele é como se a pessoa tivesse o transtorno depressivo maior, né? A depressão. Ou seja, ela tem aquele humor, né? Depressivo, uma tristeza profunda que não passa. Além disso, né? Ela apresenta sinais como na depressão. Ou seja, a perda de interesse por atividades que ela tinha prazer antes, sentimentos de culpa, a vontade de chorar, às vezes irritabilidade, vários sintomas, né, da depressão. E além disso, pode também, em casos mais graves, aparecer a ideação suicida e até tentativas de suicídio. Então, o que é, né? Esse foi o transtorno bipolar tipo 1. O que é o transtorno bipolar tipo 2? O transtorno bipolar tipo 2 são alterações somente entre dois episódios, o hipomaníaco e o depressivo. Então, a pessoa não vai ter tanta gravidade como no episódio, né, no transtorno bipolar tipo 1. Por isso, talvez, né, geralmente essas pessoas não necessitam de internação hospitalar pela gravidade, né? Não é considerado tão grave quanto no bipolar tipo 1, que tem a mania. Então, nos dois casos, né, nos dois tipos de transtorno, o ideal é o acompanhamento psiquiátrico com medicações, né, reguladores de humor, e além disso, a psicoterapia pode ser uma boa aliada para o tratamento. Claro, as pessoas com transtorno bipolar geralmente não reconhecem que tem o transtorno, não reconhecem que tem um problema, e isso pode dificultar o tratamento. Por isso a importância dessa psicoeducação e dessa informação. Se ficou com alguma dúvida, pode me pedir. Um abraço!